Agora é oficial, saiu o concurso do TJ Rio de Janeiro. Temos cargos de nível médio, de nível superior e o presidente já confirmou que nomeará mais de 1.200 pessoas logo no começo de 2026. As provas serão no dia 1/2. Temos aqui a banca FGV, o edital está publicado, veio bem dentro do previsto e eu vou explicar para você tudo o que está acontecendo. Inclusive, não tem matemática, informática, raciocínio lógico e não tem redação para o cargo de técnico e você tem 100 dias para passar nesse concurso. Não dá tempo de fazer cursinho, não dá tempo de pegar 500 horas de videoaula, 15 mil páginas de PDF, você tem que seguir esse passo a passo que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho se você estiver vendo aí no YouTube e bora vir comigo ver o plano mastigado. Esse é o concurso do TJ Rio de Janeiro, já tem a banca, né, o edital publicado, está tudo no site da FGV e inscrições de 29/10 de 2025 até 27/11. Fique esperto para não perder a sua inscrição. Importante, eles colocaram a mesma data de prova, mesmo horário para técnico e analista. E antes o secretário-geral tinha falado que você poderia fazer para os dois cargos. Talvez eles retifiquem isso, fechado? Mas, por enquanto, oficialmente, nós temos aqui que as provas de técnico e analista serão no mesmo horário, então não vai dar para fazer as duas provas. Se você for formado em Direito, já tem um desempenho legal aqui em concursos, pode ir para analista, cara, para execução de mandados, comissário, não tem problema. Só que se você for de outra graduação ou estiver no nível mais inicial aqui, eu recomendo que você vá para técnico, é um conteúdo mais simples, mais fácil de você evoluir. Provas em 1 de fevereiro, ou seja, temos mais de 100 dias até a prova, por isso que nós vamos trabalhar aqui idealmente com um ciclo de 90 dias, para você ter uma folguinha, 2 ciclos de 45 dias. O ideal é que você estude tudo que é relevante para esse concurso em 45 dias, faça um simulado e revise esse conteúdo. Com isso daqui você vai ter muito mais chance de aprovação. Remuneração inicial para o cargo de nível médio. Nesse vídeo eu vou priorizar a análise do técnico, depois eu prometo fazer um vídeo para analista também, para a execução de mandados principalmente, que eu sei que é o cargo que vocês mais querem. R$ 7.112,10. Essa daqui é a remuneração inicial. Remuneração sempre é o total das verbas que você vai receber. Remuneração no topo da carreira, R$ 13.434. Então é um concurso muito bom para resolver a sua vida e, claro, é uma porta de entrada perfeita para o mundo dos concursos de tribunais, melhor área na minha visão, e é um concurso extremamente simples, gente, porque é só português e direito na prática, né, direito/legislação, e não tem redação. Então isso daqui facilita muito para o iniciante, você tem um tempo legal, um monte de gente vai começar agora e vai passar nesse concurso. Lembre-se, o presidente confirmou que ele vai fazer mais de 1.200 nomeações, a prioridade deles, claro, sempre para o cargo mais volumoso, técnico. Então, a tendência é que eles chamem muitas pessoas, milhares de pessoas nesse concurso. Ele prometeu 1.200 nomeações no começo da validade do concurso. A tendência é que durante o período de validade, esse concurso vai ter 2 anos, que podem ser prorrogáveis por mais 2, que eles nomeiem milhares de pessoas. Deve ser o maior concurso da história do TJ Rio de Janeiro em termos de nomeações. Lembrando que teremos provas em Minas Gerais e São Paulo também. Isso daqui é uma grande novidade para você se inscrever. Você escolhe a região que você vai fazer a prova e escolhe também a região em que você irá concorrer às vagas. Isso daqui é muito legal. Se você é de outra região do Rio de Janeiro, vai para essa região. Se você é de fora do Rio de Janeiro ou não liga para onde você for enviado para trabalhar, vai para a capital. A capital normalmente tem mais possibilidades de crescer na carreira porque você tem mais juízes para trabalhar junto, você tem mais gabinetes, que ali fica o tribunal, então a tendência é que eles sempre chamem mais e até para você que é de longe fica mais fácil viajar para a capital, tem mais home office porque você tem mais trabalho ali em gabinetes e tudo mais, então é bem legal. E lembrando que no último TJ Rio de Janeiro nós tivemos muitos aprovados aqui no Aprovação Ágil. Foi um dos primeiros cursos que nós tivemos completos do Aprovação Ágil e tivemos muitos aprovados, pessoas que começaram na reta final e que passaram nesse concurso. Por exemplo, aqui temos pessoas que passaram na Defensoria e também no TJ Rio de Janeiro, primeiro concurso que a pessoa fez, primeiro lugar no TJ Rio de Janeiro, essa pessoa que era do VIP do Aprovação Ágil. Lembrando que nós vamos ter o curso completo para analista, para formados em direito também no VIP, fechado? Só no VIP, é uma exclusividade do VIP. Se você não faz parte do VIP, eu vou deixar um link aqui na descrição para você falar com a minha equipe para ver se tem alguma vaguinha no VIP nesse momento. E o TJ Rio de Janeiro aqui também, ó, a Carol, primeiro concurso que ela fez, ficou em 28º lugar, nomeada, claro. Prova objetiva, gente. Eu tive que interromper esse vídeo porque eu preciso fazer um comunicado importantíssimo para você. A partir de agora, você não pode comprar nenhum curso para concurso da concorrência, claro, e também até do Aprovação Ágil, porque no dia 6 de novembro nós teremos a nossa Black Friday e ela vai ser histórica. Você vai ter acesso a uma condição única para garantir o acesso a todos os nossos cursos para concursos e bônus incríveis que vão garantir a sua aprovação, inclusive com a minha ajuda pessoal. Então eu recomendo demais que você espere até o dia 6 de novembro e veja os links aqui da descrição, porque você vai ficar por dentro dessas novidades e também, claro, acompanhe aqui o Bitolê nos próximos vídeos. Você não tem prova de redação, você tem que se preocupar só com a prova objetiva.
Quais foram as mudanças aqui em relação ao pré-edital? Só o número de questões de língua portuguesa. Eles aumentaram o número de questões. Então agora a matéria mais relevante é a língua portuguesa. Já era antes, mas agora com 29% de relevância. E você tem que prestar muita atenção na relevância de cada matéria para você não se perder nos estudos. Por exemplo, legislação especial corresponde a 6% do total da prova, de acordo com o que aconteceu no último edital. Claro que nós só temos o número exato de questões de português, porque legislação, leis PCD e ética, eles colocaram em um bloco só de 10 questões. Pelo que aconteceu no último concurso, a tendência é que seja mais ou menos essa divisão. E assim, legislação especial e legislação são conteúdos bem extensos, que você não tem muitas questões reais de provas anteriores, então na minha visão fica mais difícil de estudar, fica mais difícil de você ter o controle. Mas olha só, elas juntas correspondem a 10% do total da prova. Então você não tem que se matar nessa matéria, porque outras matérias são mais relevantes. Por exemplo, o português juntando essas duas matérias de legislação especial e legislação, português é 3 vezes maior, tem 3 vezes mais relevância. E é importante você notar essa relevância para não se perder nos estudos. Aqui, o ideal é que você pegue a relevância da matéria e transforme isso em tempo e esforço de estudos. Se língua portuguesa corresponde a 30% na prática da relevância, significa que 30% do seu tempo, 30% do seu esforço você tem que jogar em língua portuguesa. Só que assim, para de viajar na maionese e ficar querendo estudar só com videoaula de língua portuguesa. Você só vai evoluir quando você estudar pelas questões, seguir o passo a passo que nós ensinamos aqui, quando você mergulhar nas questões da FGV. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não está competitivo. Não vai cair um vídeo na sua prova. Você tem que praticar, interpretar, mergulhar no padrão FGV, que é complicado realmente em português, mas está tudo bem, é complicado para todo mundo. Isso daqui normalmente faz com que a nota geral das pessoas caiam e tá tudo bem, e você tem que se manter lá em cima, só isso. Então é muito importante, no próximo vídeo aqui, se você estiver vendo no curso da aprovação ágil, eu vou gravar o cronograma completo, o mapeamento da prova, e vou mostrar para você o cronograma perfeito, fechado? Para uma pessoa flat que precisa se desenvolver em todas as matérias, vou mostrar como que você pode personalizar isso. 71% da prova está em direito/legislação, e de acordo com a divisão da última prova, nós tivemos menos questões de direito constitucional e pouquíssimas questões de legislação. É importante você ter esses dados para montar o seu cronograma, e claro, se você estiver vendo aqui esse conteúdo no Aprovação Ágil, veja já o próximo módulo que eu vou liberar para você como cronograma e mapeamento completo. Esse é o plano secreto, gente. É um plano bem simples, tá? É a metodologia da Aprovação Ágil. Nós temos 100 dias mais ou menos até a prova. Eu vou arredondar aqui para 90 dias para a gente ter uma folguinha. Eu quero que você estude com 2 ciclos de 45 dias. Nesse primeiro ciclo, você vai estudar com as melhores questões de português. Português você vai só estudar com questões de nível médio da FGV. Ponto final. E você vai deixar as questões guiarem o seu estudo. Você vai estudar aqueles temas das questões que você errar. Você vai ficar muito bom no padrão FGV. É isso que você precisa para passar nesse concurso, para ir bem na parte de português. Nas outras matérias de direito, o ideal é que você aqui com uma carga horária perfeita de 3 a 4 horas por dia, que você estude metade do tempo com os materiais, metade do tempo com as questões. Claro, em legislação especial, temos menos questões. Em outras matérias, faz sentido você estudar só com questões, por exemplo, a legislação de pessoas com deficiência, a parte de ética também você consegue estudar na prática só com questões. Então, aqui você vai usar as melhores ferramentas para em 45 dias ter contato com tudo que é relevante para a sua prova. Você vai fazer um simulado. No simulado você vai errar, vai acertar, você vai ajustar o seu planejamento, a sua forma de estudar dentro de cada matéria. Você vai jogar mais energia naquelas matérias em que você tem maior potencial de evolução, e nós vamos te ajudar nesse processo aqui dentro da Aprovação Ágil, para você em mais 45 dias revisar esse conteúdo, rever aqueles pontos que você teve ali um vacilo maior, que você não conseguiu evoluir. Com isso você vai melhorar a sua nota, e sua chance de aprovação é muito maior quando você estiver no momento que é o ápice, que é o concurso, que é a data da prova, fechado? Agora, gente, quero entrar como que você vai entrar no detalhe para estudar cada matéria na prática. Eu vou me aprofundar nisso no vídeo com o cronograma. Português, já expliquei aqui, né? Só questões de engenharia reversa, questões da FGV com engenharia reversa. Eu recomendo demais, se você está aqui na Aprovação Ágil, que você faça as melhores questões, que você entre aqui no nosso módulo de português, e a primeira coisa que você pode fazer para fazer esse processo de desmame da videoaula, de dependência do professor, porque o que vai transformar o seu estudo é o estudo ativo, porque o que vai transformar o seu resultado, vai fazer você passar nesse concurso, é o estudo ativo. Primeira coisa que você faz para entender essa lógica, você entra aqui no curso completo de português e vai ver os módulos que nós temos lá com as aulas de engenharia reversa da FGV na prática.
O professor Daniel Vícola vai pegar você pela mão e vai fazer a engenharia reversa de 2 provas recentes da FGV para te ajudar nesse processo. Outra coisa importantíssima, você vai entrar no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias e nos dias 2 e 3 eu pego você pela mão e te ensino a virar uma máquina de ganhar pontos em português. Aqui dentro desse curso, você tem também acesso aos materiais enxutos de português, você tem acesso às aulas completas do Daniel Vícola, só que você vai usar essas ferramentas com técnica, você vai deixar as questões mostrarem quais os tópicos que você tem que estudar, porque você tem que ficar bom na prova. Eu não quero que você vire um professor de português. Eu quero que você acerte 90% nessa prova. E você vai conseguir isso com essa ferramenta de português e também, claro, com as questões em vídeo que nós temos tópico por tópico, com o professor Daniel Vícola fazendo as melhores questões com você. Quando nós entrarmos aqui nos conhecimentos de direito / legislação, você vai usar essa figurinha, que é a figurinha que você está me vendo aqui na Aprovação Ágil, nosso curso completo. Aqui tem toda a parte de ferramentas de organização, cronograma, a mentoria automatizada que cria o seu cronograma e que te acompanha nos estudos como inteligência artificial, os simulados, os filtros perfeitos, simulados, materiais enxutos estão todos aqui. E você vai ter os materiais enxutos de todas as matérias de legislação / direito e também, claro, você tem os filtros perfeitos para fazer esse sistema de estudo que é o mais completo. Aqui na parte de direito, principalmente quando a gente fala do conteúdo de técnico, que é um conteúdo mais controlável, que a gente consegue esgotar, você consegue estudar todo esse conteúdo até a prova com uma carga horária legal aqui de 3 a 4 horas. Eu recomendo que cada matéria você estude com esse sistema que é o sistema mais completo, estudando metade do tempo daquela matéria que você tem disponível com o material enxuto e a outra metade com as melhores questões da FGV de tribunais usando, claro, os nossos filtros perfeitos, porque lá já tem as questões na ordem que você precisa estudar. Vou dar um exemplo para você. Você vai estudar hoje 2 horas de direito constitucional, você vai estudar a primeira hora com o material enxuto de direito constitucional, pegando da página 1 até a página que você conseguir, e a outra hora você vai estudar com as melhores questões de engenharia reversa, do jeito que eu ensino para você no desafio de 0 a 80% de acertos nos dias 4, 5 e 6. É importantíssimo que você faça o desafio lá, eu pego você pela mão e mostro o que você tem que fazer na prática no seu dia a dia para garantir sua aprovação. É simples e funciona, tá? E uma novidade, gente, nós temos hoje as versões dos materiais enxutos em Deep Dive, que são as versões do material enxuto em podcast, para aquele momento em que você não conseguir estudar de forma ativa, você está na academia, está dirigindo, você consegue ter acesso a podcasts dos materiais enxutos. Esse conteúdo vai ajudar demais você a melhorar os seus estudos e entender melhor o conteúdo. Agora, eu quero mostrar para você rapidamente uma análise da parte específica do edital do conteúdo programático. Eu fiz algumas marcações aqui, quero explicar para você. Legislação especial, gente, é um conteúdo extenso. O TJ Rio de Janeiro fez isso no último concurso. Eles pediram bastante conteúdo de legislação específica. Eles dividiram em 2 blocos, legislação especial e legislação. Legislação especial corresponde a 6% do total da nota, de acordo com o que aconteceu com a divisão que nós tivemos no último concurso. Eles mantiveram essa estrutura, a tendência é que eles mantenham tudo o que aconteceu. Nós temos aqui, essa parte que está marcada em verde, é um conteúdo de legislação estadual que outros órgãos do Rio de Janeiro podem pedir. Então aqui a gente consegue encontrar algumas questõezinhas para você trabalhar. Essa parte que não tem nenhuma marcação é composta de conteúdos que só o TJ Rio de Janeiro vai pedir. Então aqui, na prática, a gente não tem muito como trabalhar com a lei de Pareto, porque não temos uma amostragem significante para entender o que é mais cobrado nesse tipo de legislação. Então aqui vai ganhar quem sangrar, quem comer com farofa os materiais enxutos. Inclusive, você pode até deixar essa parte de legislação especial, de legislação, mas para uma reta finalíssima aqui do edital, porque aí você dá um privilégio para a memória de curto prazo. É igual você treinava para aquela provinha da faculdade, do ensino médio, você consegue dar uma esticada aqui na última semana nesse conteúdo para tentar ir bem na prova, porque é um conteúdo extenso e não temos tantas questões. Então isso daqui, claro, prejudica um pouco a sua forma de estudo. Nas outras matérias, você vai ter muitas questões para trabalhar. Por exemplo, noções de direito das pessoas com deficiência. Tá vendo que eu marquei aqui, ó, o que importa? São 3 leis que importam. E aqui é um conteúdo totalmente voltado para a legislação e temos milhares de questões dessa legislação. Aqui você pode estudar só com as melhores questões, fazendo engenharia reversa do jeito que eu ensino para você lá no desafio. Ética e moral, ética e princípios, esses pontos não são tão cobrados em concursos, sendo muito prático, gente. É bem difícil eles pedirem conteúdos teóricos desses pontos. Claro, nós temos isso daqui no material enxuto, só que a sua maior energia tem que ser gasta principalmente na Lei 8429, certo? Que é a Lei de Improbidade Administrativa, é um conteúdo que cai bastante. Claro, eles pediram só um pedacinho e tem também a Lei 12.846 e o Código de Ética
e Conduta dos Servidores, que é um documento próprio do TJ Rio de Janeiro, um conteúdo pequenininho para você estudar. Aqui eu recomendo que você coma com farofa material e aqui você faça as melhores questões. E claro, como é um conteúdo pequeno, aqui até faz sentido você estudar o material enxuto, seguir com aquela estrutura que eu proponho para vocês, o estudo com material enxuto e também com os materiais. Noções de direito administrativo, aqui nós temos milhares e milhares de questões. Comece sempre pela FGV na área de tribunais. Eu marquei aqui a lei de licitações, esse conteúdo com certeza será o ponto mais cobrado e todos esses outros pontos que estão marcados aqui em vermelhinho são conteúdos doutrinários, mais clássicos. Claro que tem alguns pontos na responsabilidade do Estado. Nós temos algumas coisas ali na Constituição, do texto constitucional que tratam desse tema e que normalmente é algo bem cobrado. Mas nós temos um material enxuto, está completinho para vocês e você tem que focar no material enxuto e focar nas melhores questões. Esse conteúdo veio um conteúdo bem dentro do previsto, conteúdo clássico de direito administrativo, que é a única matéria híbrida aqui. Nós temos alguns pontos mais fortes doutrinários, são esses pontos vermelhos que eu marquei para você e temos, claro, um ponto importante aqui de legislação. Então nós temos legislação e doutrina. Direito constitucional, gente, eu não fiz nenhuma observação porque veio bem dentro do previsto. Texto da Constituição. No máximo, súmulas vinculantes você vai estudar. Você vai seguir com material enxuto. Veio bem dentro do previsto. Na prática, eles estão pedindo a Constituição até a parte do Ministério Público, a advocacia, é o clássico que eles pedem para tribunais. E você terá milhares de questões para praticar. Priorize aqui o estudo pelas questões. Fechado? Noções de direito processual civil. Esses primeiros pontos são pontos teóricos, tem tudo no material enxuto, só que eu tenho percebido recentemente em direito processual civil, inclusive para a galera formada em direito, uma cobrança muito mais voltada para legislação. Entenda que não é porque o enunciado está cobrando interpretação de texto, que está com um texto um pouco mais complicado, que a questão é doutrinário jurisprudencial. Para com isso, pelo amor de Deus, gente. Entenda o que eles cobram. Eles pegam um enunciado pesado, às vezes alternativas com textos longos, mas eles estão cobrando a legislação. O seu foco tem que ser a legislação. Fazendo as questões, você vai perceber isso, tá? Mas eu marquei aqui esses pontos são doutrinários, tem até algumas partes aqui que na prática podem ser considerados alguns pontos da Constituição Federal, mas tem tudo no material enxuto para vocês e, claro, essas partes você tem que estudar aqui, é o Código de Processo Civil na prática, gente. Essas partes em branco. E também temos algumas leis que você precisa ter uma observação maior. A Lei de Mandado de Segurança, a Lei de Ação Popular, Ação Civil Pública e também a Lei do Processo Judicial Eletrônico. Noções de processo penal, um conteúdo mais simples também, gente. Esse é um conteúdo muito voltado para legislação, o Código de Processo Penal. E legislação, importante você notar que ela corresponde só a 4%. É um conteúdo bem extenso, é um conteúdo que vai ter que ser mais decoreba, não tem como. Lembre-se do que eu falei já no começo aqui sobre legislação especial e legislação, você tem que gastar nesses pontos em branco aqui mais energia nos materiais. Só que nós temos também a Lei Federal 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e também nós temos a Lei Federal 12.153, dos Juizados da Fazenda Pública. Nessas leis você encontra muitas questões e você pode e deve trabalhar, na minha visão, nesses pontos só com as melhores questões. Pegue questões recentes aqui de tribunais, comece fazendo ali questões da FGV, eu tenho certeza que você vai conseguir se desenvolver bem e são leis pequenas, na verdade, não são leis tão grandes, você consegue até também, se você tiver um tempo legal, esgotar o material. Então, basicamente é isso, gente. O simples funciona e o segredo para você ter um desempenho efetivo nessa prova está aqui, nessa figurinha, que é o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. Faça o desafio. Em paralelo, claro, se você tiver um tempo legal, com 1 hora e pouquinho você consegue fazer todos os dias o desafio. A cada 24 horas um desafio é desbloqueado. Em 7 dias você passa por todo o desafio. E se você tiver uma carga horária legal, você faz o desafio, dê prioridade para o desafio e com o tempo restante você já começa a estudar. Você mergulha aqui na figurinha completa do TJ Rio de Janeiro, que é essa figurinha, e comece a seguir na ordem. Você vai ver todos os módulos e também, claro, vai ter acesso às ferramentas de estudos. Como desafio, com as técnicas do desafio e as ferramentas que você tem acesso aqui nessa parte do técnico, você consegue chegar voando nesse concurso. Lembrando que na parte de português, você tem acesso também aqui dentro do curso da aprovação ágil a esse bônus que eu liberei e todas as ferramentas de estudos de português estão aqui, nessa figurinha. Deu para você entender? E agora, eu quero saber se você tem alguma dúvida, se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida. Se você estiver vendo esse conteúdo no aplicativo da aprovação ágil, você faz parte do curso, você tem um atendimento prioritário, não fique com dúvidas, mande aqui para a equipe que nós vamos tirar todas as suas dúvidas e, claro, hoje mesmo já temos atualizações disponíveis para vocês em relação
a várias matérias e atualizaremos o conteúdo bem rápido, porque acertamos muito aqui no pré-edital. Praticamente ele veio na mesma estrutura daquilo que nós mostramos para você no pré-edital. Então quem veio com a gente está muito na frente. Se você quiser começar agora, dá tempo ainda, é só seguir com esse passo a passo e continue comigo, porque a seguir você vai ver o mapeamento da prova, o cronograma completo e veja também a mentoria automatizada e siga na ordem o curso, que eu tenho certeza que você vai chegar muito bem nessa prova e eu vou fazer de tudo junto com a equipe do Aprovação Ágil para te ajudar. A gente se vê em breve. Se você estiver vendo esse vídeo em redes sociais, porque eu vou acabar liberando também, deixa sua curtida, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também, claro, para começar a ter resultados, fuja da parte rasa das redes sociais e comece a estudar de verdade. E essa transformação, esse estudo está lá no aplicativo da Aprovação Ágil. Se você quiser entrar nesse curso completo agora, eu vou deixar um link na descrição também para você aproveitar. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.